Pessoal, Toalha aqui para mais uma crítica no nosso canal Toalha Nerd. Hoje trazendo para vocês a crítica de Superman 2025. Acabei de sair do cinema, tá? Então já tá fresquinho aqui na minha memória o novo filme do Superman. Espero que vocês curtam. Só avisando que essa crítica vai ter spoilers, tá? Muitos spoilers aí, então se vocês ainda não assistiram o filme, não vejam, voltem aqui depois. E é claro, se vocês quiserem comprar a nossa camisa oficial, eu fui com ela aí, ó, camisa oficial do Toalha Nerd. Aí na descrição vai ter o link para você comprar e ajudar o canal. Eu vou tentar lançar esse vídeo nos dois canais, tanto no Toalha Nerd como no Toalha Entre Toalhas. Então se você não é inscrito ainda em nenhum dos dois canais, vai ter também na descrição aí o link dos dois canais. Ajudem nós assinando aí os dois canais e fazendo parte da família Toalha Nerd. Beleza? Então bora começar aí a nossa crítica com spoilers de Superman 2025. Cara, para começar, o filme ele já começa com o Superman 3 anos depois que o Superman já se revelou ao mundo. Então não tem aquela introdução toda que a gente já conhece. E também não tem a parte de Krypton explodindo, bebê indo pra Terra e tudo mais, porque todo mundo já sabe essa história. E eu achei essa sacada do James Gunn genial, tá? Muito bom, mesmo a gente não precisa se preocupar com perder tempo de tela com introdução assim do personagem. Tanto que ele já começa no chão, depois de ter apanhado bastante aí, graças a um hack, digamos assim, que o Lex Luthor estava usando durante a luta. Na verdade ele usa esse hack na luta inteira, em todas as lutas. Não é ele que está lutando, tá? É o vilão chamado no início do filme de Martelo de Baróvia, né? Que é um país fictício aí, que faz parte aí da trama do filme. Beleza? Ali a gente já conhece o Krypton. Ele já cai no chão todo quebrado. Ele chama o Krypton, que leva ele para a Fortaleza da Solidão, onde a gente já conhece também a Fortaleza e todos os robôs, né, do Superman, bem aqueles robôs que quem é fã dos quadrinhos já conhece muito bem. Eles nunca apareceram nos filmes, se não me engano. Todos os filmes do Superman nunca apareceram eles, em nenhum deles. E dessa vez o James Gunn botou ele. E achei uma sacada também muito boa para esse filme, tá? Ficou bem legal mesmo. Inclusive, como o Superman trata esses robôs aí, demonstra todo aquele altruísmo e idealismo que a gente conhece do Superman dos quadrinhos. E o ator, ele passa para nós todo esse sentimento, tá? E a gente nota que é um Superman mais otimista, um Superman que acredita na humanidade e acredita no bem. Isso ali já começa mostrando já nessa cena, tá? Ali já toca uma cena aí uma mensagem dos pais deles, lá de Krypton, onde a gente só vê metade da mensagem e na outra metade tá borrada, né, porque os dados foram corrompidos. Então, com essa mensagem assim, ele acredita que ele foi mandado ali na Terra para ajudar a humanidade e sempre ajudar e fazer o bem. Beleza? Essa é a mensagem que os pais deles, né, passam para ele. Outra coisa bem legal aí desse início do filme é que a gente vê que o Krypton ele é bem indisciplinado, tá? Ele não é disciplinado nem um pouco. E mais pra frente no filme a gente descobre que o Krypton, dessa vez, não é dele. Ele é um cachorro da Supergirl, que também aparece lá no final do filme, bem rapidão, tá? Só queria deixar esse detalhe pra vocês. Como eu falei, essa crítica vai ter muitos spoilers. E também a gente vai falar sobre tudo que eu achei relevante sobre o filme, tá? Aí já passamos aí pra cena onde o Lex, o Nicholas Hoult, nossa, ele tá sensacional, tá? Tá sensacional mesmo. E não é à toa que ele ganhou mais cachê do que o próprio David Corenswet pra fazer o Lex Luthor, tá? O David fez o Superman e o cachê dele foi menor do que o do Lex, beleza? Essa cena do Lex aí mostrando a Eve, que uma coisa que tava me incomodando bastante no filme, a Eve, ela fica o filme inteiro, né, praticamente o filme inteiro, batendo selfies e tudo mais, enquanto acontecia as batalhas lá e outras coisas assim, tá? E isso me incomodava o filme inteiro, até eu descobri que a Eve era muito inteligente, pessoal. Aquela coisa ali, eu acabei amando a Eve. Eu nunca gostei da Eve nem nos quadrinhos, nem em nenhuma outra live action que ela apareceu. E eu acabei amando a Eve de toda forma. Porque as selfies
inocentes que ela tirava, na verdade ela estava tirando atrás dela sempre os planos do Lex Luthor. E ela é apaixonada pelo Jimmy Olsen e ela passava essas informações pro Jimmy Olsen durante o filme todo, tá? Ela é então uma coisa bem legal, uma sacada bem legal mesmo. E ela passou a de me irritar. Eu passei de ela conseguiu me irritar no começo do filme e depois ela conseguiu fazer eu amar ela, porque foi sensacional. Sensacional mesmo essa sacada. Então voltamos aí pro Lex, que a gente descobre que tá usando um tipo de hack aí para fazer os seus capangas baterem no Superman. Ou seja, ele estudou todas as habilidades e golpes do Superman e tudo isso ele calculava com uma sala enorme, assim, cheio de nerds que davam aí todas as ações que o nosso martelo de Borovia precisava para bater no Superman. E mais uma vez ele leva outra costa do martelo de Borovia e o filme continua aí avançando, onde a gente conhece o pessoal do Planeta Diário. Lá no Planeta Diário aí temos também Perry White, apareceu o Jimmy pela primeira vez, Lois Lane, que tá sensacional, tá? Nossa, muito bom mesmo a Lois Lane, tá? Tá aquela Lois Lane que a gente conhece, imbatível, durona, mas também sentimental e preocupada, claro, com Superman e também com todo mundo dessa vez, tá? Depois tivemos aquela cena que me irritou um pouquinho também, eu achei ela meio fora do lugar, que é a cena onde a Lois Lane entrevista o Clark barra Superman, né? Ela tá entrevistando o Superman. Também descobrimos que a Lois Lane já estava namorando com o Clark e também já descobrimos que ela já sabia que ele era o Superman. Ou seja, já tirou as coisas tudo de cena aí, o que é ótimo. Achei ótimo essa sacada do James Gunn, sempre de adiantar as coisas que muita gente já sabe e já foi explorado várias e várias vezes nos quadrinhos, na televisão, no cinema, nas animações, em tudo, tá? Essas partes aí já foram exploradas em tudo. Então a gente queria ver coisas novas e é isso que ele trouxe pra nós em tela, o que eu gostei bastante mesmo. Então, voltando à parte da Lois Lane entrevistando ele, foi uma parte que me irritou bastante, porque afinal a gente sabe que o Clark ele estava fazendo bem, mas ela pegou um pouco duro com ele, digamos assim, e onde eles acabam brigando ali e quase se separam depois desses acontecimentos aí da entrevista. Aí mostra mais uma vez, passa para a cena do Lex e descobrimos que ele criou um mini universo, né? Que ele acessava com vários portais que ele espalhou aí pela Terra toda. Esses mini universos aí, a gente descobre mais pra frente do filme que eles são bem perigosos mesmo. Então é uma coisa que quase ninguém cria, como o senhor Incrível falou, né? É uma coisa bem, bem complicadinha e poderia destruir o mundo todo. E é claro que a gente viu isso em ação também no filme. O Lex, dentro desse mini universo aí, ele estava botando as pessoas que ele não gostava, né? Todas as desavenças dele estava enfiando lá, como se fosse uma cadeia de super segurança. E ele vai enfiando as pessoas lá e deu, beleza? Ele vai jogando. Enquanto isso, ele também cria uma distração para o Superman. Quando ele vai invadir a Fortaleza da Solidão, ele descobre, graças à primeira luta do filme, onde fica a Fortaleza. Então ele cria uma distração mandando um kaiju, né? Ele começa pequenininho e depois ele cresce. Eu achei que devia ter uma explicação maior aí de onde veio esse kaiju, mas depois, como a gente já viu aí, o universo desse filme já é bem expandido. Tem bastante informações aí que mostram que o universo é bem expandido. Inclusive, citada a Tropa dos Lanternas Verdes e outras coisinhas bem legais durante o filme. Então a gente já sabe que que já está bem expandido isso. Então outra cena legal que acontece também é quando o Superman e a Lois estão conversando, depois que ele apanha novamente. E no fundo tem uma luta fora do prédio onde eles estão, com a Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça composta pelo Arqueiro Verde, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível, lutando contra uma espécie de duende de outra dimensão. E pessoal, a vida deles segue normal ali na cidade, e eles também estão conversando normal.
E, tipo, essas coisas já é praticamente normal no filme. Então, é só quando vem pra cima das pessoas mesmo que elas saem em desespero e gritando. Mas enquanto eles estão lá lutando lá e contendo lá, eles estão trabalhando, estão tirando foto, estão passeando. Faz parte já daquele universo, digamos assim. Então, já é tudo muito simples, muito... Não é novidade, não é como se fosse, oh meu Deus, o monstro, e agora? Não. A pessoa continua ali, fazendo as coisas dela, sabendo que vai vir os caras ali, que os meta-humanos, o Superman, alguém vai vir ali enfrentar eles, e desde que não estão atacando eles, eles estão se lixando. Faz parte do universo do filme. Então, essa luta contra o Kaiju, eu esperava um pouco mais dela. Ela é boa, sim, bem boazinha. Foi onde apresenta a gangue do... gangue da Justiça, gente. Onde apresenta a Gangue da Justiça pela primeira vez. E essa Gangue da Justiça aí, ela meio que mata, né? Então eles mataram o Kaiju. E deu pra ver aí que o Superman, ele, mais uma vez, deu pra ver que o Superman aqui é muito altruísta. Ele se preocupa com todas as criaturas vivas do planeta. Inclusive o próprio Kaiju. Ele tentou de todas as formas conter o Kaiju sem matar ele. Mas chegou os outros lá e no final acabaram matando eles. Matando o Kaiju mesmo. Inclusive, nessa cena ele também salva um esquilo, tá? Olha só, como ele se preocupa com todas as vidas, mesmo nesse filme, tá? Ele salvou um esquilo nessa cena. Um esquilinho normal, salvou ele, além de salvar aquelas pessoas também, tá? Não foi só com o esquilo que ele se preocupou. Muito legal, mesmo mostrando mais uma vez que esse Superman é super altruísta e pensa sempre em todas as pessoas, todos os seres vivos, para eles são pessoas que merecem viver. Toda a vida é importante para esse Superman. Mostrando bem aquele ar clássico dos quadrinhos que, para quem conhece, sabe muito bem como é, né? Ele passa a esperança por onde ele passa a esperança aí não queria usar duas vezes a palavra passa, né? Digamos que ele mostra a esperança por onde ele passa, digamos assim, tá? É isso que esse Superman ele revela para o público e também para as pessoas daquele mundo. Aí o filme avança mais um pouco e descobrimos que o Lex conseguiu decifrar a mensagem dos pais deles e também conseguiu aí descorromper os dados que estavam corrompidos. Com isso, vimos a mensagem completa dos pais dele. E uma coisa que fez assim, ó, o pessoal ficou assim, não pode ser verdade. Que é uma das coisas que eles mexeram bastante aí, tá? Na história do Superman. Mas é claro, esse é só o primeiro filme de um universo expandido que vai ter vários e vários filmes. Então, talvez essa mensagem ainda tenha outro significado, tenha outra parte. Talvez o Lex tenha modificado mesmo o pessoal falando que ele não tinha modificado. Então, eu ainda acredito que essa mensagem que a gente descobriu que no final os pais deles falam que ele veio para a Terra para governar, fazer um harém. Aliás, é uma coisa que não me desceu bem ainda direito, tá? Essa parte de fazer um harém na Terra, vários seres poderosos e ele governar todo mundo, tá? Isso era a mensagem final dos pais deles. Essa mensagem o Lex espalha para todo mundo da Terra e aí o Superman vira de herói a vilão e o governo dos Estados Unidos pede a prisão dele. E como o Lex também capturou o Krypton quando invadiu a Fortaleza da Solidão, o Superman se entrega para ver se com isso ele é levado para onde o Krypton está, para saber se ele está bem e tudo mais. Ou seja, mais uma vez mostrando o altruísmo dele para salvar o cachorro que nem é dele, tá? Não é dele, a gente descobre depois que não é dele. Então, que o Krypton está preso nessa prisão. Também muitas outras desavenças do Lex foram preso também nessa prisão aí do universo em miniatura, né? Então, aí passamos para a parte da Lois Lane investigando aí tudo que estava acontecendo e por que o Lex estava querendo aí ajudar a Buzlovia, agora esqueci o nome, deu branco aqui, mas então com a ajuda do Jimmy, que estava pegando a Eve, olha só, o Jimmy estava pegando a Eve, né? Jimmy pegador durante o filme. Tava pegando a Eve e a Eve tava passando informações aí para o Jimmy, todas as informações para o Jimmy com aquelas selfies, digamos assim, que ela tirava. E graças a Lois Lane, que descobriu também as mensagens da Eve nas fotos, descobrimos aí que o Superman foi para aquele universo em miniatura.
com a ajuda do Senhor Incrível, então eles seguem os rastros do Superman, que o Senhor Incrível tinha botado umas nanotecnologia no sangue do Superman, que eram os localizadores, e descobrimos que eles desaparecem numa base lá, e nessa base eles descobrem então a entrada para o universo em miniatura, e lá eles vão para salvar o Superman. Que na verdade o Superman acabou se salvando sozinho, graças a um outro prisioneiro que tinha lá. Esse outro prisioneiro tinha o bebê, o bebezinho dele também estava feito de refém, e ele que estava prendendo o Superman com... Ele transformou a mão dele em kryptonita, né? Ele tinha esse poder de se transformar em elementos e outras coisas. E também, além da kryptonita, depois que o Superman promete pra ele que vai conseguir salvar o bebê dele, e acontece também uma cena trágica nessa hora do filme, onde o Lex mata uma pessoa, um tiro na cabeça, queima a roupa mesmo. Tá? Essa cena é bem forte no filme. Eu não esperava, principalmente que é um filme mais voltado para criança, né? É um filme de quadrinhos voltado para criança, para todas as idades. Então, é uma cena bem forte mesmo. Aquele cara, ele simplesmente não quer mais aquilo, que ele estava sendo coagido pelo Lex, que tinha o filho dele como refém. Então o Superman se promete salvar o filho dele, ele faz um som em miniatura com os poderes dele, tira a kryptonita que ele fazia, e o Superman recupera um pouco dos poderes dele e consegue então fugir, né, pela abertura que a Lois e o Senhor Incrível tinham aberto, com a ajuda do Krypton também, eles também soltam Krypton e fogem todos eles. Com isso a gente tem uma das cenas, para mim é uma das cenas mais legais do filme, não envolve ação, não envolve nada, que é a cena onde ele e a Lois vão para o Kansas, para a casa do Clark, e lá a gente conhece um pouco mais da mãe e do pai do Clark, né, os adotivos, e a gente vê aí que nossa senhora, o pai do Clark, principalmente o pai do Clark, faz um discurso lá que chega a emocionar, tá? Emocionar mesmo, e é ali que ele volta a recuperar toda a esperança dele, então ele tá mais ativo de novo, e então assim a gente vê como se fosse o Superman estava como se fosse um buraco escuro, né? E o pai dele chega como se fosse a luz, né? Iluminando todo o caminho dele. Isso foi bem legal, bem interessante de ver, e é uma das cenas que estava precisando bastante mesmo nos outros filmes do Superman, e ali a gente teve aí essa cena muito linda, muito bonita mesmo, e parabéns, é uma cena bem, bem emocionante. Logo depois o Lex então planeja usar aquele exército, universo em miniatura para fazer uma rachadura aí na Terra, para distrair o Superman, enquanto a Burzovia, sei lá, invade o outro país lá, que na verdade a gente descobre que o outro país lá era praticamente um bando de camponeses, né, que apareceu frente eles depois, finalmente. Era gente com um pedaço de pau na mão, com um pedaço de ferro, madeira, era criança, mulher, tudo lá. Era esse o exército do outro lá que o Superman queria salvar, então praticamente ele queria evitar um massacre, né? E é claro que a Burzovia estava completamente errada, deu pra ver no filme, que ela estava completamente errada, e o plano do Lex ele ia ficar com metade do outro planeta, do outro país. Eu acho que era Jura. Uns nomes bem complicados que eu não sou bom de lembrar de cabeça, mas Jura alguma coisa assim, mas não é muito importante para o contexto. É importante saber que esse outro país aí era inocente e a Yugoslávia eram os bandidos, beleza? E eles atacam aí eles, enquanto eles ficam aí na esperança do Superman aparecer. Só que daí o Lex cria aquela distração, né? Que praticamente ia destruir o planeta inteiro, é uma bela de uma distração, porque o planeta ele começou a se abrir, uma rachadura assim, que ia se abrindo, destruindo tudo pelo caminho. Inclusive destruiu metade de Metrópolis no filme, tá? Ela foi destruída mesmo, metade de Metrópolis foi destruída no filme. E aí o Senhor Incrível chama o Superman para ajudar ele a parar com aquilo ali, porque ele não conseguia sozinho, estava tentando de tudo para fazer parar a rachadura, mas não conseguia de forma alguma, e o Superman ficou meio em dúvida se ele ia salvar o povo lá da guerra, impedir a guerra, ou se ele salvava o mundo. Daí
ele teve a ideia, claro, de chamar a Gangue da Justiça, dessa vez com um novo integrante, e a Gangue da Justiça foi lá, salvou o pessoal da guerra, impediu a guerra. A gente teve uma cena muito boa com a Mulher Gavião, onde ela carrega o presidente bandido no ar, e ele começa a desdenhar dela, sabendo que ele não é, você não vai me jogar, não sei o que, não sei o que, e ela pega e joga ele lá de cima e vira merda. É isso aí. Sem mais nem menos. Muito bom também a cena. Mas a gente sabe que o Superman não mata, mas eles não têm esse pudor, né? Eles matam e estão nem aí. Voltando ao Superman, o Superman começa a lutar de novo contra o Martelo de Borovia e descobrimos no meio da luta que ele, na verdade, é um clone. Olha só, um clone do Superman. Inclusive, pela primeira vez, acho no universo de live action do Superman apareceu o clone. Então, o clone estava aí dominando o Superman graças ao hack do Lex Luthor, que sabia todos os movimentos do Superman. O Superman sabia que estava sendo gravada a luta, ele descobriu ali que o Lex passava todos os dados para o clone, e o Krypton chamou o Krypton no meio da batalha, e como era tipo umas bolinhas, a gente já sabia que o Krypton gostava bastante de bolinha, porque ele já comeu algumas durante o filme, ele mandou uma cena bem boa, que ele fala, pega a bolinha, e ele vai pegando todas as câmeras do Lex, e aí acabou pro clone, o clone apanhou bastante aí do Superman, inclusive parece que ele morreu no final. Não dá pra ter certeza se ele morreu quando ele foi sugado pelo buraco negro, mas o que tudo indica, sim, ele morreu. Vamos descobrir, é claro, mais pra frente no universo aí da DC compartilhado. Mas por enquanto, o que nós temos informações aí é que ele foi sugado pelo buraco negro e virou nada. Ok? Nada. Lex então acabou se ferrando porque a Eve passou todos os planos dele pro Jimmy. O Jimmy escreveu uma grande matéria para o Planeta Diário e que já publicou na mesma hora ali que estava acontecendo a luta. E no final do filme a gente vê aí o Lex sendo preso, já com o braço quebrado, porque o Krypton pegou ele numa cena muito boa e balançou pra lá e pra cá e não sei o que, e bateu na mesa, bateu no chão. Cara, muito boa mesmo, a gente ri pra caramba nessa cena. E aí o Lex tava precisando desse sacode. Mas é claro que o Lex tá vivo, foi preso, tá vivão, e aí com certeza ele vai aparecer aí nos novos filmes da DC, né? Tivemos algumas participações especiais bem legais durante o filme. Uma delas foi do Pacificador, é isso mesmo, ele aparece numa cena breve, mas muito boa. E no finalzinho também tivemos a participação da Supergirl. Supergirl que apareceu no final para recuperar o Krypton, que era o cachorro dela, ela veio buscar, que ela deixou aí com o Clark. Outra coisa bem interessante que a gente descobriu é que a Supergirl é extremamente festeira e ela sai aí para outros planetas que não tenham o Sol amarelo para se bebedar, é isso mesmo, para se bebedar, porque nos planetas que tem Sol amarelo, no caso do poder deles, eles não conseguem se bebedar e festejar. Então é uma coisa bem importante que talvez vai ser abordado aí no filme da Supergirl até ela virar a super-heroína que a gente conhece, porque ali ela estava bem irresponsável mesmo quando apareceu nas ceninhas finais do filme. Cara, a direção do James Gunn tá sensacional, tá incrível mesmo, tá? Ele transporta nós aí com cenas de ação, de tirar o fôlego, junto com cenas cômicas, mas nada escrachado que nem aquelas cenas da Marvel que a gente já tá enjoado. Pelo menos eu já tô enjoado. No começo era legal, tá? Mas aí todo filme usando as mesmas piadas, os mesmos tons, sempre, me acaba me enjoando. Então no Superman ele já é uma coisa mais crua e não é muito fora de hora assim que nem nos filmes da Marvel. Tem umas ou outra ali fora de hora, tem, claro que tem. Mas ainda assim não me incomodou tanto aí que nem nos filmes novos aí da Marvel, beleza? Outra coisa bem legal, trilha sonora tá muito boa, pessoal. Muito boa mesmo. E como o pessoal que já deve ter lido aí em vários outros lugares, é realmente um filme de quadrinho em live action, beleza? Não é um filme superior em live action, é um filme de quadrinho em live action. Temos vários elementos que somente apareceram nos quadrinhos e que pra mim nunca funcionaria, né? Nunca funcionaria em um live action e funcionou muito bem. Kaiju, a destruição ali do mundo com o universo em miniatura, o mini buraco negro sugando tudo, cara, são as coisas que funcionou muito bem nesse filme, tá? Teve cenas
bem legais que a gente só veria que até hoje a gente só viu nos quadrinhos. Muita coisa legal aconteceu. Esse resumão, essa crítica aí não transporta aí o quão legal é esse filme e vocês sim devem assisti-lo. A minha nota final, a nota do Toalha é 9/10, tá? 9zinho aí /10. Não é 10/10 aí por causa de algumas coisinhas ou outras aí que podem ter me incomodado um pouquinho, como aquela cena inicial da Lois Lane entrevistando o Clark, já que ela estava toda errada naquela cena e queria ter razão, mas a Lois Lane não me incomodou nem um pouco no filme, tá? Foi só nessa cena. Inclusive, nas outras cenas, ela é a Lois Lane que a gente conhece sempre, sempre, sempre. Forte. Lois Lane que tá... não precisa de ninguém. A Lois Lane que luta pelo que ela quer e luta pelo que é dela. E, é claro, pelos amigos dela e tudo mais. Então, vale muito a pena assistir esse filme. Você pode levar seu filho, pode levar sua filha, pode levar seu cachorro, que ele vai gostar. Tá? É um filme muito bom mesmo. Muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês já assistiram o filme, digam aí nos comentários o que vocês acharam do novo Superman 2025. Eu vou gostar muito aí de ver a opinião de vocês, tá? Então diga nos comentários aí, vai ser muito, muito legal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam aí se vocês não é inscrito e até a próxima. Tchau!